Graça e paz, boa noite a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, o Salmo de número 103. Livro de Salmos, o Salmo de número 103. Amém? Versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então nós vemos aqui, o salmista ele faz uma exortação a si mesmo. Ele começa assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então nós vemos aqui que o salmista, ele faz uma exortação a si mesmo. Seja grato a minha alma ao Senhor. Louve, ó minha alma, ao Senhor. Então ele faz uma exortação a si mesmo. Ele procura avivar o seu próprio espírito. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Porque é muito fácil queixar-se da vida. Mas nós vemos aqui que o salmista, ele apresenta uma lista de gratidão a Deus. Versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Versículo 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Versículo 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Observe aqui nesses versículos a força dos verbos. Versículo 3, perdoa, sara. Versículo 4, redime, coroa. Versículo 5, farta, renova. Então nós vemos aqui uma lista de gratidão de Davi. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então no versículo 3 está falando de perdão e de cura. Versículo 4, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Então o versículo 4 está falando de livramento, amor e cuidado. Versículo 5, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O versículo 5 está falando de provisão e de vigor renovado. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa lista de gratidão. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja grato a nossa alma ao Senhor. Em nome de Jesus, louve a nossa alma ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque só o Senhor, meu Pai, é digno de todo louvor.
Só o Senhor, meu Pai, é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação, meu Pai, em nome de Jesus, porque é o Senhor quem perdoa as nossas iniquidades. É o Senhor, meu Pai, quem sara todas as nossas enfermidades. É o Senhor, meu Pai, quem da cova redime a nossa vida. É o Senhor, meu Pai, que nos coroa de graça, de misericórdia. É o Senhor, meu Pai, que farta de bens a nossa velhice, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Muito obrigada, meu Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. Muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Muito obrigada, meu Pai, pela bondade do Senhor, pelas misericórdias do Senhor. Muito obrigada, meu Pai, pelos livramentos que nós recebemos todos os dias, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai, porque nós podemos chegar diante do Senhor e chamar o Senhor de Pai, porque o Senhor é o nosso Pai celestial. Pai, em nome de Jesus, continue, meu Pai, nos guardando, continue, meu Pai, nos protegendo, continue, meu Pai, nos livrando de todo mal. Continue, meu Pai, guiando os nossos passos, meu Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos andar, meu Pai, dentro dos princípios da palavra do Senhor. Nós queremos, ó Pai, cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Guia os nossos passos, ó Pai, em nome de Jesus. É o que nós clamamos ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus, amém, amados? Estamos aqui nessa noite para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Entoaremos louvores ao Senhor nessa noite, com todo o nosso entendimento, sabendo que Ele é o nosso Deus, sabendo que Ele nos ama. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que nós louvaremos ao Senhor, amém? Não importa as circunstâncias, nós entregaremos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos, abre o seu coração e adore ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Declare isso a Ele. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
perto quero estar, junto aos teus pés, sim, Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nós louvaremos, Senhor. Entregamos a ti o nosso coração, Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, Salmo 98, 4: exultai ao Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos com prazer e cantai louvores ao Senhor. Exclamai e alegrai-vos com prazer ao nosso Deus, cantai louvores ao nosso Deus, exaltai o nosso Deus, porque Ele é digno, amém? Ele é digno de adoração, Ele é digno de ser exaltado, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. E nós iremos declarar nessa noite, nós continuaremos exaltando o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele
exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado nos céus. Ele exaltado, Ele exaltado, Ele exaltado, exaltado nos céus, para sempre exaltado. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado. Declare isso. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado nos céus. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado nos céus. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Ele exaltado, Ele exaltado, Ele exaltado, para sempre exaltado no céu, Senhor, e na terra acima. O nosso Deus é exaltado. O nosso Deus, Ele é único. O nosso Deus, Ele é verdadeiro. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é salvador. O nosso Deus é um Deus de paz, de glória e de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus que salva. O nosso Deus é um Deus que cura. O nosso Deus é um Deus que transforma. Por isso Ele é exaltado. Por isso Ele é exaltado nos céus. Por isso Ele é exaltado na terra. Porque Ele é único, porque Ele é verdadeiro. O nosso Deus, Ele é exaltado porque Ele criou os céus e a terra e tudo que nela há. O nosso Deus, Ele é exaltado porque Ele nos ama, porque Ele promove salvação. O nosso Deus, Ele nos ama. O nosso Deus, Ele é exaltado, para sempre exaltado. Aleluia, aleluia. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, para sempre exaltado. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Aleluia. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Todo ser que vive, exalte o nome do Senhor. As estrelas louvam ao Senhor. Toda a terra, as árvores louvam ao Senhor.
Os animais louvam o Senhor, tudo que existe, louve e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Boa noite, graça e paz. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 19 até o 21. Amém? Mateus, capítulo 6, os versículos 19 ao 21. Está escrito assim na palavra do Senhor, palavras de Jesus. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Amém? Então, o Senhor Jesus, Ele nos dá uma orientação. Ele nos orienta a não ajuntar, não amontoar tesouros aqui na terra. Porque a traça e a ferrugem destroem. Naquele tempo, o que era visto como tesouro, o que era visto como bem ou condição financeira, era o vestuário, mantimentos e, claro, o ouro e a prata. Então, o vestuário ele poderia ser destruído pela traça. Ajuntar mantimentos poderia ser destruído pela ferrugem. E o ouro e a prata, Jesus nos alerta que ladrões podem entrar nas casas e furtar. Então, os bens da terra, os tesouros da terra, eles são efêmeros, eles são perecíveis, eles são inconfiáveis, não são confiáveis, são instáveis e destruíveis. Qualquer pessoa pode entrar dentro de uma casa e tirar tudo que tem. Então, ao homem que coloca a sua confiança nos bens da terra, ele frequentemente se vê desamparado, porque as coisas da terra são efêmeras. E Jesus nos instrui a juntar e amontoar tesouros no céu, que são diferentes dos da terra. Os tesouros do céu, eles são eternos, eles são firmes e confiáveis. E o que seriam juntar ou amontoar tesouros no céu? São os frutos que nós produzimos para o Pai aqui na terra. Fruto de obediência, fruto de santidade, fruto de temor a Deus, fruto de amor ao próximo. E Jesus, no final, ele conclui: onde seu tesouro estiver, então o lugar onde o nosso tesouro está. O nosso tesouro, ele está na terra ou o nosso tesouro está no céu, nas coisas do reino? Então, o lugar onde o nosso tesouro está, ele revela onde está o nosso coração. Amém? O coração, ele fala do nosso amor, dos nossos desejos, dos objetivos que a gente tem na vida. Então, o que é importante para nós, o que é prioridade para nós, revela onde está o nosso coração, revela o que é tesouro para nós. Amém? E Jesus nos orienta a amontoar tesouros no céu, confiando sempre na fidelidade do Pai. Amém? Vamos orar então, enquanto nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus Pai Todo-Poderoso, nós colocamos aqui, Deus, diante do Teu altar, Deus, a nossa vida, o nosso trabalho, Deus, tudo que o Senhor tem nos dado, Deus, toda a provisão do Senhor, porque nós sabemos, Pai, que vem do Senhor. Que nós saibamos, Deus, valorizar o que é importante para o Senhor, Deus, e não o que é importante aqui, muitas vezes visto nas coisas da terra,
mas que nós saibamos, Pai, produzir os frutos que o Senhor espera de nós, Deus. Que o Senhor nos coloque sempre no centro do teu propósito, Pai, no centro da tua vontade, Pai. Que o Senhor constantemente, Deus, nos dê, Pai, convicção de pecado, que o Senhor constantemente nos discipline, Deus, nos realinhe, Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos, Deus, viver uma vida para o Senhor, Deus. Nosso coração, Deus, deve estar sempre no Senhor, Deus, e nas coisas do reino. Em nome de Jesus, Deus, obrigado, Pai, pelo seu cuidado, pelo seu amor e pela sua provisão. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Graças a Deus, glória a Deus, por mais um culto, por mais uma vez estar podendo estar na presença do Senhor, mais uma vez estar aprendendo com a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Graças a Deus, glória a Deus por nós estarmos aqui. Amém, irmãos? Eu gostaria de ler uma palavra que está em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Amém? Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? A palavra do Senhor, ela nos ensina os nossos filhos a serem obedientes, o pai e a mãe, a seguir o conselho do pai e da mãe. Ensina os nossos filhos e adolescentes, crianças, adolescentes, jovens, a honrar teu pai e tua mãe, porque a palavra do Senhor fala que é o primeiro mandamento com promessa. Quem é jovem, quem é adolescente, quer dar certo alguma coisa, primeiro honra teu pai e tua mãe, primeiro obedeça teu pai e tua mãe, busca o conselho do seu pai e tua mãe. E para nós somos pais, a palavra do Senhor fala para nós pais, não provoquei vossos filhos a ira. Saber respeitar também os nossos filhos. Saber criar na disciplina, dar direção, principalmente com exemplos. Que não adianta muitas vezes a gente falar se nossos exemplos for outro. Nossos filhos olham os nossos exemplos que nós estamos fazendo. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Graças a Deus pelos nossos filhos estão sendo criados na presença do Senhor. Graças a Deus pela proteção do Senhor. Graças a Deus pelo cuidado do Senhor com nossos filhos, com nossos jovens, com os nossos adolescentes, dando direção. Eu agradeço a Deus por isso. Eu gostaria de orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que continue guardando a nossa casa, nossa família e nossos filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso e Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por nós estarmos aqui com a nossa família, com nossos filhos, e te agradecemos também pelas pessoas que estão em casa, com os filhos deles que não puderam vir aqui hoje. Mas eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, continue guardando e protegendo toda criança, Pai, todo jovem, todo adolescente, livres do caminho do mal, que eles não virem nem para a esquerda nem para a direita, que as criancinhas, Pai, em nome de Jesus, continue dando saúde, paz, alegria, mansidão. Em nome de Jesus, as crianças quando deitar, logo pega no sono. Que os anjos do Senhor estejam protegendo elas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livre as crianças de todo mal. Livre elas em nome de Jesus de toda enfermidade, doença, virose, infecção, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E cada criança, Pai, que está na presença do Senhor e ouvindo a Tua palavra, que guarde a Tua palavra no coração. Que o Espírito Santo esteja com ela, sempre lembrando das palavras do Senhor, Pai.
E o Senhor é Deus amoroso. Que o Senhor continue, Pai, guardando todo jovem, todo adolescente, dando direção. Que dê convicção de pecado todo jovem. Que dê sabedoria no que eles for fazer. E que sejam jovens obedientes. Que obedeçam seus pais e suas mães. E, Senhor, em nome de Jesus, que desvie os jovens de todas as pessoas que levem do mau caminho, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja com os jovens, com os adolescentes, guardando e protegendo eles, livrando de todo mal. Que dê muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. Que eles tenham paz, os jovens, em nome de Jesus. Que eles saibam, em nome do Senhor Jesus Cristo, a ter direção do que é mal e do que é bem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo jovem, adolescente, saiba a discernir qual que é o colega que leva ele para o caminho do bem e qual que é o colega que leva ele para o caminho do mal, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, continue, Senhor, guardando nossos filhos, que nós te agradecemos por nós ter um prazer de criar o nosso filho na presença do Senhor. Porque a gente não pode estar o tempo todo perto dos nossos filhos, das crianças, dos jovens, adolescentes, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então que a sua mão poderosa, Senhor, esteja protegendo o nosso filho, guardando por onde quer que eles andem, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe todo lar, toda casa, todo homem, toda mulher e toda criança, que a paz do Senhor esteja sobre as casas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a provisão do Senhor esteja sobre as famílias. Deus é um Deus provedor. E nossos filhos são uma bênção, nossas crianças são uma bênção, nossos jovens são uma bênção, nossos adolescentes são uma bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nossos jovens, nossos adolescentes estão sendo criados para vencer. Não é para ficar perdendo tempo, em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus por isso, eu agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço pelo teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graça e paz a todos. Vamos orar ao Senhor primeiro. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor o momento, ó Deus, da palavra. Nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, viva e eficaz, ó Deus, dentro de nós. Nós agradecemos o mover do teu Espírito Santo, ó Deus, sendo bondoso conosco, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E nós chamamos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor faça mover o nosso entendimento, faça mover o nosso coração, faça mover, ó Deus, a nossa vida em direção, Senhor, ao seu propósito, em direção ao que o Senhor determinou, Deus, para essa palavra. Coloque um filtro nos nossos ouvidos, coloque um filtro nos meus lábios, e que, Deus, somente aquilo que o Senhor quer falar e aquilo que o Senhor quer que os meus irmãos escutem, seja ouvido por eles, filtrado, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo Senhor. Leva todo pensamento cativo à obediência do Senhor neste momento, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro para que o Senhor ajude os meus irmãos a se manterem concentrados, e a mim, ó Deus, a conseguir transmitir aquilo que o Senhor quer para a sua igreja, porque a igreja é sua, em nome de Jesus. Abençoe a cada um de nós que aqui está, que está assistindo de casa, que a sua presença seja real, em nome de Jesus Cristo, nas nossas vidas, ó Deus, de forma sensível, porque nós temos convicção de que o Senhor está aqui, mas que em nome de Jesus Cristo possamos sentir, possamos, ó Deus, tocar o Senhor e ser tocados em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o nosso propósito em Deus. Amém? Eu sei que esse é um tema um pouco esgotado, a gente escuta falar muito de propósito, e falar sobre isso às vezes parece até clichê, e existe até um certo mito em dizer a palavra propósito, né? Parece que existe um misticismo sobre isso. Algumas pessoas não acreditam no propósito, outras pessoas não se importam com o propósito, outras pessoas negam o propósito, outras pessoas esperam que haja uma revelação. Algum momento específico em que Deus vai aparecer para mim e vai dizer qual é o meu propósito, qual que é o meu destino. E normalmente existe uma expectativa sobre isso, de que seja algo formidável, que me coloque no topo do mundo e me faça resplandecer, né? E nós vamos ver através da palavra de Deus, através do exemplo do apóstolo Pedro, através da história dele, através do percurso que ele traçou na sua vida, através das coisas que ele vivenciou, das características dele, como que funciona essa questão do propósito de Deus na minha e na sua vida. Amém? Nós sabemos que quando nós nascemos,
nós temos um propósito. Falar isso novamente parece clichê, mas de fato, quando nós nascemos, nós não nascemos apenas por nascer. Nenhuma pessoa que passou por essa terra passou apenas por passar. Ninguém foi um acidente. Ninguém nasceu simplesmente por nascer, porque Deus estava desocupado, tinha nada para fazer, nasceu. Não. Todo mundo que nasceu, nasceu com um propósito. Nós podemos constatar isso, nós não vamos ler, mas se os amados quiserem ler depois, no Salmo 139, que já foi destrinchado aqui pela pastora Ângela, quando o salmista vai declarando a respeito do conhecimento de Deus sobre nós, a respeito do cuidado de Deus sobre nós, dos planos de Deus ao nosso respeito. A Bíblia fala no Salmo 139 que cada dia tinha sido escrito no livro dele, que ele nos via quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. E antes de sermos concebidos, Deus já tinha um plano a nosso respeito, porque Ele já nos conhecia. E isso é verdade. Então, simplesmente por existir, nós temos um propósito. Mas não é sobre esse propósito de existir apenas que eu quero falar sobre o nosso propósito em Deus. E nós vamos ver essa questão da vida de Pedro, que vai ilustrar muito bem. Nós vamos fazer um paralelo de Pedro existindo e de Pedro com um propósito em Deus. Amém? E eu quero deixar claro também que essa ministração é apenas um ponto de vista a respeito de propósito. Vocês vão ouvir palestrantes e ministrantes, pregadores falando sobre isso de maneiras diferentes. Mas esta é a perspectiva que Deus me deu. Nós precisamos compreender isso, tá? Que existir carrega um propósito, mas que quando nós nos encontramos com Deus, Deus vai trabalhar para que a nossa existência se encaixe no plano eterno dele, se alinhe com o propósito de Deus, para que eu possa fluir em Deus. Porque nós até podemos existir sem Deus. Se eu falasse assim, é poético, né? Eu não existo sem o Senhor. É mentira. Tem um monte de gente que existe e vive sem Deus, não é verdade? Tem gente até que tem sucesso na vida sem Deus. No entanto, para sermos completos e termos plenitude na nossa vida, nós precisamos do propósito de Deus revelado dentro do nosso coração. E por que eu faço essa distinção? Porque Deus nos deu capacidade para escolher. Então Deus me fez. Ele me fez com escolhas, com capacidades, com habilidades. No entanto, pela minha capacidade de escolher, eu escolho caminhar sem o Senhor, ou me alinhar aos planos eternos do Senhor, encontrar meu propósito em Deus e fluir nele. Nós vamos ler João capítulo 1, versículo 35 a 42. João 1, do versículo 35 até o 42. Diz assim: No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre. Onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Versículo 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Nós vamos começar com esse texto, amém? Nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos, o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Nós vemos aqui que Pedro tinha um nome, o nome dele era Simão, né? Ele já era adulto. O texto aqui fala sobre ele com o irmão, né? E se nós formos ler outros textos, nós vamos ver que Pedro era casado, que ele já era
um homem de profissão, ele era um pescador. Ele era um homem simples, ele não era um homem de grande status na sociedade. Ele tinha uma família, ele já era um homem formado. Então a gente entende por aí que Pedro nasceu e enquanto ele crescia, ele foi sendo moldado. Porque hoje nós temos crianças aqui, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente é moldado. Fisicamente, com o tanto de comida que a gente come, com o tanto de exercício que a gente faz, a gente vai sendo moldado fisicamente e se torna um adulto que somos. Ou por problemas de saúde e algumas outras coisas que não dependem de nós, porque nós também vivenciamos a questão das coincidências na vida, né? Emocionalmente, nós também vamos sendo moldados. A forma como nós reagimos, a forma como nós pensamos, a forma como nós sentimos as coisas ao nosso redor. E também espiritualmente falando, porque desde pequeninos nós fomos direcionados a uma maneira de crer. Se nós nos convertemos ao Senhor, vivenciamos, graças a Deus, as crianças que estão aqui, desde novinhos, conhecendo a verdade, nós estamos felizes. Mas alguns de nós, inclusive eu, não tivemos essa felicidade de conhecer Jesus desde novos. Nós experimentamos caminhos tortuosos na vida, não é verdade? E algumas pessoas cresceram em crenças totalmente desvirtuadas do que a palavra de Deus diz. Mas Pedro, pela cultura, a gente sabe que ele conhecia a respeito da lei, porque a cultura local era comum que isso fosse feito. Então ele já era formado, né? Ele já tinha uma característica. Enquanto ele foi sendo formado, lapidado, antes de Jesus, ele já executava uma atividade, ele já era uma pessoa. Ele já tinha características e habilidades que ele utilizava em prol do meio, do campo, da área de influência que ele atuava. Eu não sei se ele tinha influência apenas na família, se ele tinha influência apenas na cidade, ou se ele tinha influência em outros locais. No entanto, ele já era alguém. O propósito de existência dele já estava sendo cumprido. Ele estava fazendo alguma coisa com quem ele era. Assim como todos nós vamos crescendo e vamos fazendo alguma coisa com quem somos, com as características e habilidades que nós temos. No entanto, quando Pedro encontrou Jesus, o propósito dele de existir, ou simplesmente o existir de Pedro, se fundiu com o propósito eterno do Criador, com o propósito eterno de Deus. Se conectou, se alinhou com o propósito de Deus. E aí nós vamos ver, a partir de agora, que existiu uma caminhada de aperfeiçoamento, de modelagem, para que Pedro fosse quem Deus determinou que ele fosse, desde quando planejou a existência de Pedro. Amém? Para a gente entender essa questão, né, do propósito da existência, a gente precisa entender esse funcionamento básico, tá? Porque, por exemplo, tem pessoas que não têm Jesus, mas tem pessoas que conseguem fazer grandes feitos, como eu disse no início. Tem pessoas que conseguem fluir nas habilidades de uma maneira muito grande. De vez em quando aparecem os videozinhos na internet de gente tocando guitarra com o pé, pintando com a boca, dançando de uma maneira que você fica assim, você até chora, de tão bonito que é. Estou falando da questão artística, mas tem as habilidades profissionais, tem a questão ministerial, enfim, tem várias coisas que a gente pode usar como exemplo para ilustrar essa questão das habilidades que temos. Mas não quer dizer que o fato de eu estar executando bem uma habilidade, que eu esteja fluindo no propósito eterno de Deus. Porque, por exemplo, eu posso ser uma profissional espetacular na minha área, mas eu posso, com isso, não estar no propósito de Deus. Amém? Nós temos que entender essa diferença, porque nós precisamos alinhar habilidades, características, influência com aquilo que Deus quer de nós. E nem sempre vai coincidir de eu ser excelente em uma coisa e aquilo ser o propósito de Deus para mim. Talvez Pedro fosse um excelente pescador, né, de peixe. Mas Deus tinha um propósito para ele de ser pescador de homens, de ser pastor. Amém? Então nós vamos voltar para Pedro. Pedro, ele já conhecia o propósito da existência dele, já era crescido, ele já sabia quem ele era. E quando ele se encontrou com Jesus, ele então passou a fluir no propósito de Deus para a vida dele, o que levou Pedro a ser quem ele deveria ser de fato no Senhor.
E do mesmo modo, Deus deseja agir em nós. E nós vamos ver algumas etapas que Pedro passou para chegar nesse ponto. Apenas alguns, porque poderia falar de várias, mas eu só selecionei algumas que foram mais fortes no meu coração. Amém? E nós precisamos entender também que a nossa completude, né? A nossa forma de ser plenos realmente só ocorre quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós podemos ser o presidente dos Estados Unidos, mas se a gente não estiver alinhado com o propósito de Deus, nós não estaremos plenos, nós não estaremos felizes de fato, porque o homem que é feliz de fato é aquele que encontrou o propósito de Deus. E pode ser que o propósito de Deus seja que seja decapitado num país em que há perseguição de cristãos. Mas ele está fluindo no propósito de Deus, então ele está feliz, porque ele está cumprindo aquilo que Deus determinou para ele. Amém? Vamos ler então o versículo 42 do texto que nós acabamos de ler e vamos começar a falar sobre Pedro. Versículo 42 diz: E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Jesus demonstra aqui nesse texto que ele já conhecia Pedro. Ele já sabia, já conhecia o coração de Pedro, já conhecia quem ele era, o que ele fazia, o que ele gostava, as habilidades, as características de personalidade. E quando nós vamos passeando pelas Escrituras, nós vamos vendo que Pedro demonstra o tempo inteiro a questão da instabilidade e da impetuosidade. Ou seja, ele era instável nas convicções e ele era impetuoso nas decisões. Ele não pensava para falar, não pensava para agir, não pensava para poder se comprometer com nada. E isso provavelmente colocou Pedro em um monte de enrascada. Porque você imagina, você dá a sua palavra, depois você não pode cumprir. Você responde de forma impetuosa e aí você então corre o risco de ser retalhado por isso. E talvez essa imagem de Pedro já tivesse tão entranhada nele que ele já se descrevia assim: bom, não mexe comigo não porque eu sou bravo. Ou então as pessoas já viam ele e já diziam assim: eu acho melhor você não falar nada não, porque fulano é difícil de mexer. Pedro é difícil de mexer. Porque a gente internaliza a imagem que tem do outro e a imagem que a gente tem da gente mesmo, baseado nas experiências que nós vivenciamos. Mas a primeira alteração que Jesus fez foi justamente aí. O que Jesus fez? Jesus mudou o nome de Pedro, de Simão, que significa ele ouve, para Cefas, que traduzido é Pedro, e significa rocha, pedra. Não havia nada de errado com o nome de Pedro, ok? Mas havia algo errado com a identidade de Pedro. E Jesus queria tocar na identidade de Pedro. Nós vemos na Bíblia que o nome tem uma grande importância na cultura do povo e naquela época. Porque o nome descreve sobre o caráter da pessoa, o nome fala sobre a vida da pessoa, profetiza sobre a pessoa. Tanto que em várias ocasiões que nós vamos ler a Bíblia, nós vemos tanto Deus mudando o nome de pessoas, quanto pessoas sendo levadas cativas e mudando o nome delas. Então, o nome tem um significado grande. E nesse texto, a mudança de nome de Pedro conduz à internalização de uma nova identidade, de firmeza. Porque Deus queria fazer com que Pedro se visse como alguém firme. Para cumprir o propósito de Deus, primeiro nós precisamos estar dispostos a mudar e aceitar a identidade de Deus na nossa vida. E quando a gente vai aprofundando os estudos sobre Pedro, a gente vê que quando Jesus troca o nome de Pedro, Jesus estava compartilhando com Pedro a identidade dele. Porque ele estava dizendo que Pedro ali era uma pedrinha que foi retirada da rocha maior, que foi desprendida da rocha maior, que é a rocha eterna, que é Jesus. Jesus compartilhava com ele da sua essência. E com isso, Jesus deu para Pedro um vislumbre apenas, só um olhar apenas, de quem ele seria, apesar de quem ele estava sendo. Amém? E assim também conosco, nós precisamos desfazer em nós os rótulos que nós carregamos sobre nós,
que colocaram em nós o que nós colocamos, as expectativas erradas, porque às vezes eu estou almejando algo que não é para mim, então eu preciso desfazer dessas expectativas, dos conceitos disfuncionais, que é acreditar que propósito tem a ver com status, porque isso não funciona, e assumir a identidade de filho de Deus. Que essa é realmente a identidade maior e mais importante que nós precisamos assumir. E Jesus compartilhou também essa identidade conosco. João 1,12, só voltar um versículo, diz assim, um versículo não, né? Uma página da sua Bíblia. João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Nós precisamos internalizar essa identidade de filhos, porque o Filho de Deus, ele compreende amor, ele compreende o perdão, ele compreende o que é graça, ele compreende o que é misericórdia, ele compreende o que é transformação, ele compreende o que é dependência de Deus e dos outros, ele compreende o que é obediência, o que é fé e o que é o caráter do nosso Pai Celestial. E quando a gente compreende o caráter do nosso Pai Celestial, a gente não duvida dele. A nossa fé não oscila, porque a gente sabe a quem a gente serve. Então não interessa que nós sejamos imperfeitos. Se a gente falha, se a gente erra, não é isso que importa em si. Importa é que a gente esteja buscando o aperfeiçoamento todos os dias. Porque nós não somos aperfeiçoados em uma única vez. Nós somos aperfeiçoados dia após dia, em contato com a glória de Deus, em contato com a intimidade do Senhor. Assim somos aperfeiçoados. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que Pedro era qualquer coisa, menos pedra, né? Mas Jesus aperfeiçoou ele no percurso, enquanto ele caminhava com Jesus. E aqui começa então um outro aspecto muito importante a respeito do propósito de Deus em nós, a respeito de existir e fluir no propósito de Deus. Quando Deus nos fez, Ele sabia quem nós seríamos. Como a pastora Ângela disse que não é a autoria dela a frase, mas eu lembro dela, porque foi ela que eu ouvi dizer, nós não somos surpresa para Deus. Quando Deus fez a gente, Ele sabia quem a gente era. Mas às vezes a gente age como se a gente fosse surpresa. Como se Deus não soubesse que eu fosse irritadiça, como se Deus não soubesse que eu sou melancólica, como se Deus não soubesse que eu tenho uma dificuldade de perdoar. Mas Deus sabe, porque Deus me fez. No entanto, isso não me faz ter justificativa para permanecer como eu sou. Eu preciso ser aperfeiçoada. Amém? E cada aspecto em nós, inclusive aquilo que nós consideramos indesejáveis, quando estão nas mãos de Deus, podem ser usados como ferramentas para trabalhar a outra vida, para construir o reino de Deus. Amém? E aí a gente vê durante as histórias de Pedro, ao lado de Jesus, que foram muitas, então eu selecionei algumas, que Pedro várias vezes se mostrou impulsivo. Então, primeiro eu vou falar da impulsividade, que é essa característica que eu disse, de falar sem pensar, se comprometer, sem saber se vai poder cumprir, de agir, né? Agir. Fiz, simplesmente, fui lá, briguei, fui lá, comprei, tá? E em alguns momentos da história de Pedro, a gente vê que a impetuosidade dele foi interessante. A gente fala assim, nossa, Pedro foi lá e fez, o cara. Nós vamos ver um exemplo em Mateus 16. Mateus 16, do 13 ao 18. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus.
E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, nesse texto aqui, a gente canta até a música, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque a gente acha, nossa, que revelação, que profundo. O cara foi corajoso, foi lá e falou, né? E aí ele foi abençoado por Jesus. Já teve outros momentos que a impetuosidade de Pedro, a gente olha e fala assim, não, que cara vacilão. A gente ri dele, a gente fala assim, perdeu a oportunidade de ficar calado, né? E a gente vai usar o mesmo capítulo, porém a gente vai para os versículos à frente. Versículo 21 a 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas às mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém? No mesmo capítulo, Pedro age impetuosamente de duas formas. Em um momento a gente fica achando legal, e no outro a gente acha que ele foi um vacilão. E só para constar aqui, tá? Jesus estava usando a palavra Satanás como adversário, como alguém que estava em oposição aos propósitos de Deus para a vida dele. Amém? Então, o que a gente aprende aqui? Que a mesma característica de impetuosidade, que talvez fosse indesejada em alguns momentos, foi boa em outros. No entanto, o que mudou na vida de Pedro após todo o processo de caminhada com Jesus? Foi a forma que ele canalizou essa característica dele. Jesus não se desfez dessa parte de Pedro, mas à medida que Pedro caminhou com Jesus, ele foi sendo lapidado. E tudo nele passou a servir um propósito. Tanto que a gente vê essa mesma impetuosidade sendo manifestada em Atos, no capítulo 2, do versículo 14 ao 41, que eu não vou ler, em que Pedro, após a descida do Espírito Santo, ele faz um discurso que é muito lindo, emocionante, sem microfone. Tinha um monte de gente ouvindo ele. E é tão lindo que 3.000 almas, 3.000 pessoas foram batizadas por causa daquele discurso. Então, nós não vamos ler todas as partes, mas se você tiver curiosidade, estude a vida de Pedro e você vai saber que tudo o que aconteceu, cada coisinha, cada aspecto da vida de Pedro e do que ele viveu com Jesus, o conduziu a filtrar essa coisa da impetuosidade dele e canalizar para um fim proveitoso. Então, não importa quais são suas características, suas habilidades, ou qual a sua área de influência. Se você influencia sobre sua casa apenas, se você influencia no seu bairro, na sua cidade, se você influencia no estado, ou no país, ou no mundo, interessa que você deixe Deus fazer de você o que Ele planejou para você. Amém? Quando nós rejeitamos quem nós somos, é a mesma coisa de dizer para Deus assim, Senhor errou. É a mesma coisa. Nós devemos rejeitar o pecado, mas não quem nós somos, porque cada detalhe em nós, Jesus colocou com um propósito. Detalhes que eu digo de personalidade, do caráter, existem em nós por um propósito. Mas eles precisam ser moldados e aperfeiçoados. As coisas que nós queremos aperfeiçoar devem ser apresentadas a Deus, devem ser enfrentadas e devem ser adaptadas. Aquilo que nós consideramos desagradáveis. E por último, para sermos moldados e aperfeiçoados, precisamos nos aproximar de Deus. Pedro ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E quanto mais proximidade a gente tem com uma pessoa, maior a liberdade, maior a transparência. A gente não consegue esconder, por exemplo, quando a gente está triste, perto de alguém que conhece a gente. Você pode estar com a cara cheia de dente, que se você estiver triste, a pessoa sabe que você está triste. Por quê? Porque existe transparência, existe liberdade. Quando eu me aproximo de alguém e eu não me abro para conhecer essa pessoa e ser conhecido, não vai existir intimidade. Mas quando eu me abro para uma outra pessoa, mas principalmente quando eu me abro para o Senhor,
ele compartilha, ele transfere do seu caráter para mim. E eu começo a ser aperfeiçoada à maneira de Deus. Quanto mais próximos nós estivermos do Mestre, mais nós vamos conhecer dele, mais nós seremos aperfeiçoados e mais Deus vai ter liberdade para agir e cumprir o seu propósito em nós. Pedro, antes de ser um dos apóstolos mais notáveis que a gente conhece, né, da história, da Bíblia, ele passou por muita coisa com Jesus. Eu vou só citar os textos, se os amados quiserem conferir depois. Ele esteve com Jesus nas bodas de Caná, presenciou o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho. Está em João 2, versículo 1 a 11. Ele testemunhou a ressurreição da filha de Jairo. Gente, eu não consigo nem imaginar eu testemunhando alguém sendo ressuscitado. Eu acho que eu desmaiava, eu ficava doida. Não sei, alguma coisa do tipo. Isso está em Marcos 5, do versículo 37 a 43. Pedro andou sobre as águas. Nenhum outro discípulo de Jesus fez esse feito. Mateus 14, do versículo 28 a 31. Ele foi corrigido por Jesus nos textos que nós lemos de Mateus 16, 22 e 23. E também em João 13, de 6 a 9, quando ele não quis que Jesus lavasse o pé dele, Jesus corrigiu ele. Mas a questão principal a ser trabalhada em Pedro não era a impetuosidade somente, né? Ele precisava de canalizar a impetuosidade. E nós vemos que ele conseguiu, lá na frente em Atos. Mas a instabilidade era uma parte de Pedro que precisava ser transformada. E cada detalhe que Pedro vivenciou culminou nessa transformação. Cada coisinha dessas aqui, ó, que eu citei, fora as outras que são tantas, levou Pedro a melhorar, a mudar, a transformar essa questão da instabilidade. E por que Jesus deixou a impetuosidade e modificou a instabilidade? Porque a inconstância de Pedro refletia na fé dele. A inconstância de Pedro fazia ele duvidar de si, fazia ele questionar, fazia com que ele não cumprisse aquilo que Deus determinou para ele. Então, na sua vida e na minha vida, vão existir coisas que devem ser adaptadas, que precisam ser canalizadas, que precisam ser simplesmente aperfeiçoadas. Já existem outras coisas que eu preciso eliminar da minha vida. E essas coisas eu preciso submeter ao Senhor. Porque se essas coisas interferem no meu fluir com o Senhor, no fluir do meu propósito com Deus, eu preciso extinguir da minha vida. Mas sem o Senhor eu não consigo fazer isso. E essa inconstância de Pedro, a gente pode assistir também em várias ocasiões, mas para mim a principal foi o fato dele ter voltado a pescar, mesmo depois de ter vivido isso tudo aqui que eu citei, fora outras coisas mais que a Bíblia conta. Nós podemos ler isso em João 21, de 1 a 14, também não vou ler, porque é um texto longo. E mesmo depois dele ter ouvido do próprio Jesus que ele seria pescador de homens, enquanto ele estava pescando peixes, ele ainda retornou à pescaria, né? E nesse texto de João 21, conta sobre a pesca maravilhosa, em que eles ficaram tempos lá pescando, depois Jesus mandou jogar a rede também, eles pescaram, eles sentiram no coração lá a respeito de quem era Jesus. Jesus já tinha ressuscitado, isso foi depois da morte de Jesus. Depois que Jesus foi a caminho da crucificação, depois que Pedro negou Jesus, ele perdeu a fé no chamado, ele perdeu a fé no propósito, ele perdeu a fé nele mesmo. E quando a gente perde a fé nessas coisas, a gente perde a fé no Senhor também. Mas Jesus foi novamente demonstrar para Pedro o propósito dele, a confiança que ele tinha. E esse texto que nós vamos ler de João 21, pode abrir João 21, foi o confronto final de Jesus com Pedro, e foi decisivo para que Pedro fosse curado e fosse transformado nessa área. Capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 19, diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa lhe vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Amém? Aqui nós vemos Jesus, sem detalhar essa parte do tu me amas, do apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o amava, para trazer cura a Pedro, pelas 3 vezes que ele negou Jesus. Amém? Ele negou Jesus e foi o ponto final dele olhar para si e falar assim: nossa, eu sou um negócio, para não falar uma palavra feia. Jesus, para que o Senhor me fez? Que decepção que eu tenho comigo. Mas aí quando Jesus vem e traz então a cura ao coração de Pedro, mostrando para ele que ele ainda acreditava nele, que o propósito ainda estava vivo, que além de pescar homens, ele seria pastor de ovelhas, porque uma coisa é ganhar pessoas, outra coisa é cuidar delas, né? Então, além de ganhar pessoas, ele ainda cuidaria, ele pastorearia as ovelhas de Jesus, não as ovelhas dele. Deus acredita em nós, e ele precisa que a gente mantenha então nossos olhos no que ele quer de nós, no coração de Deus, no desejo que ele tem para nós. No mesmo texto, nos versículos 20 e 22, Jesus nos dá então a última lição. Ele lida com cada um de nós naquilo que for necessário e da forma que for necessária. Vamos ler lá, 20 a 22. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Amém? Olha só, Jesus não estava dando uma patada em Pedro. Ele só estava dizendo para ele assim: olha, o que eu quero de você é X. O que eu quero de João não te cabe. Da mesma forma, o que Deus quer de cada um de nós que está aqui é diferente. Pode ser parecido, mas sempre vai ser diferente. E o que ele tem que tratar comigo não é igual o que ele tem que tratar com o meu marido, não é igual o que ele tem que tratar com o pastor Glass, pastora Ângela, com cada um dos amados aqui, com quem está assistindo em casa. Não é igual, porque cada um de nós tem uma necessidade. E eu repito, algumas coisas serão aperfeiçoadas para que a gente conquiste e atinja o propósito de Deus. Outras coisas serão eliminadas da nossa vida. Só que eu te faço uma pergunta: você acredita que em momento nenhum essa questão da instabilidade de Pedro talvez não tenha visitado ele? Talvez sim, porque somos humanos. Então vão ter questões na sua vida que você vai olhar e vai dizer assim: venci. Mas em alguns momentos você vai se deparar com aquela situação de novo e vai ficar balançado. Mas a questão é que nós estejamos sendo aperfeiçoados, dependentes de Deus, permanecendo no propósito do Senhor para que a gente consiga vencer. Então, nesse pequeno trecho que nós lemos aqui, quando Pedro questionou sobre João, estava questionando a questão da morte. Jesus tinha falado como é que Pedro ia morrer, queria saber como é que João ia morrer também. Mas o que Deus tem para tratar com cada um de nós é diferente. Então, não se compare, tá? A soma das diferenças e das semelhanças compõe o corpo e o reino de Cristo. Então, que nós sejamos aperfeiçoados pelo Senhor, que o propósito de Deus, quando nós nascemos, que as nossas características, habilidades, que a nossa área de influência esteja alinhada ao propósito de Deus para mim e para você. Ele não quer que a gente seja uma outra pessoa. Ele quer que a gente seja aperfeiçoado e que a gente seja usado, seja levado a fazer e a ser
quem Ele designou para sermos, para fazermos. O que Ele quer que a gente faça, a gente tem que ser, tem que fazer aquilo que Ele planejou para nós. Porque Deus nos vê pelo que nós podemos ser e Ele acredita em nós. Amém? Então, o meu propósito em Deus é descoberto quando eu me relaciono, quando eu me aperfeiçoo e quando eu permaneço nele. Amém? Assim como Pedro, que nós possamos descobrir o nosso propósito em Deus e possamos permanecer no aperfeiçoamento dos santos, em nome de Jesus, para que nós sejamos quem o Senhor planejou dentro dele, na mente dele, no coração dele, antes que nós existíssemos, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor, meu Pai, nosso coração. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas vidas. E eu oro ao Senhor, que o Senhor venha falar com cada um dos meus irmãos e comigo. Qual a área que o Senhor deseja aperfeiçoar e qual área o Senhor deseja eliminar. E que o Senhor esteja, ó Deus, usando a cada um de nós como um ferro afia o ferro para que sejamos aperfeiçoados. Que o Senhor esteja usando a sua palavra, que todos os dias é ministrada a nós. Meu Deus, para que sejamos aperfeiçoados, para que sejamos curados e transformados. Que o nosso relacionamento todos os dias, ó Deus, com o Senhor, nos conduza a sermos, ó Deus, levados ao destino, ao propósito que o Senhor planejou para nós antes que nós existíssemos. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude a vencer a nós mesmos e a não desistir de nós, a não desistir, Senhor, dos nossos irmãos, a lutar uns pelos outros, para que nós possamos, ó Deus, compor a sua família, compor o corpo do Senhor, Deus, sendo aperfeiçoado até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ajude, Senhor, a vencer as nossas fraquezas, a Deus, a canalizar aquilo que precisa ser canalizado, e que em nome de Jesus Cristo também aprendamos, ó Deus, a respeitar a nós mesmos, a respeitar os outros, em nome de Jesus, e que, ó Deus, o amor do Senhor, que é o vínculo da perfeição, esteja, Deus, dentro de nós e em nosso, Deus, em nosso meio, moldando e aperfeiçoando a nossa vida, em nome de Jesus. Que nós sejamos, Pai, filhos do Senhor, aceitando essa identidade de filhos, em nome de Jesus, aprendendo do seu caráter e sendo, ó Deus, transformados, transferidos, Deus, em nome de Jesus, que seja transferido para nós, ó Deus, o caráter e a essência do Senhor, em nome de Jesus, que sejamos filhos parecidos com o Senhor, Deus, filhos amados, e Deus, sintamos esse amor em nós, em nome de Jesus, que sintamos, ó Deus, a misericórdia, o perdão, Senhor, a fé que vem de Ti, meu Pai, em nome de Jesus, a dependência, Senhor, a obediência, que tudo em nós, ó Deus, flua e coopere para que sejamos aperfeiçoados em filhos amados do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a estatura de varão perfeito, em nome de Jesus. Senhor, dirige e conduz o nosso coração, os nossos pensamentos, Deus, as nossas expectativas, as nossas crenças, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que pensamos, Senhor, conduz as nossas vidas, em nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti, aleluia, amém. Nós, em nome de Jesus, profetizamos livres e libertos de todo o espírito de escravismo. Nós vamos entender muito bem o que é filiação e paternidade de Deus, amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. E nós vamos também vivenciar uma semana nova de destravamento, sem passividade, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o seu amor, que as doces e divinas consolações do Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas, e a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a graça por meio da qual é possível que aquilo que nós ministramos aqui hoje, no Senhor, seja posto em prática no dia a dia, a partir de amanhã, a partir de hoje, de agora, mas a partir de amanhã em nossa semana, em nome de Jesus. Repousem sobre a nossa vida o amor de Deus, o consolo do Espírito e a graça do Senhor Jesus, repousem sobre a nossa vida, e em nome do Senhor Jesus, nos transmita, tanto a nós quanto a nossa família, o bem guardado pelo Senhor para cada um de nós, e em nome do Senhor Jesus, que os propósitos específicos de Deus
venham se cumprindo em nossa vida, na medida em que cada um de nós vai se alimentando da palavra e compreendendo e permitindo o conhecimento epignosis, o conhecimento ativo em nome do Senhor Jesus e ativo pelo Espírito Santo. E nós queremos declarar também essa bênção sacerdotal: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, graça e paz, glória a Deus, amém, aleluia.